Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos radicais nós temos aí? Aê, aleluia. Amém, irmãos, uma grande alegria estar aqui com os irmãos, né? Como o Rudinei falou, eu estou pastoreando em Recife desde 2010, né? Começamos lá a obra da Vinha Pernambuco e vamos chegar nos 185 municípios do estado de Pernambuco para a glória de Jesus, amém? E o meu plano, né, que Fernando de Noronha, alguém já ouviu falar de Fernando de Noronha? Já? Pois é. O meu plano é não enviar ninguém para lá, eu me enviarei. Vai ser minha aposentadoria, né? Começar a videira na ilha de Fernando de Noronha, vou parar de fazer a barba, né? Pregar só de bermuda e camiseta, chinelão no pé, olha aí, e água de coco na hora da pregação. Quem quer ir comigo aqui? Deixa eu ver. Meu Deus, aí acabou a igreja aqui. Pera aí, irmão. Faz fila, né? Enquanto o apóstolo João estava na ilha de Pátimos, tendo as revelações de Apocalipse, preso, eu vou estar livre na ilha de Fernando de Noronha, tendo as revelações do Evangelho da Graça. É uma outra ilha, vai ser poderoso, amém? E tem também Porto de Galinhas. Porto de Galinhas, irmão, já ouviram falar também? Então, nós temos uma microigreja lá já acontecendo. Porto de Galinhas é 50 quilômetros lá de casa, bem próximo, né? Eu costumo dizer que eu moro onde você, às vezes, quer tirar férias, sabe? Você vê o tanto que Deus é bom para mim, mas é bom para você também. Alguém pode dizer amém? Amém. Aleluia. Bem, irmãos, eu quero compartilhar com você sobre um entendimento recente que o Senhor trouxe ao meu coração, a respeito de uma verdade muito prática da palavra de Deus, e que às vezes falta uma consideração da nossa parte a respeito da praticidade dessa verdade. Porque uma coisa que você deve entender, especialmente você que já tem algum tempo conosco, né? Quantos aqui já fizeram o curso de Maturidade no Espírito? Deixa eu ver aqui. Ótimo, a maioria, tem uma turma que não fez, espero que você esteja fazendo de repente. Quem concluiu? Quem já fez mesmo? Deixa eu ver, ótimo. Agora, quem está fazendo? Erga a mão também. Já melhorou, né? Mas ainda tem alguns aí que não estão fazendo, né? Acho que não dá tempo mais de se inscrever. Mas veja, você que já está conhecendo um pouco mais da própria palavra do Senhor, nós temos que tomar muito cuidado para que o entendimento da palavra não seja algo simplesmente teórico, vamos assim dizer. Algo que é bonito de se ouvir, né, que é agradável de se pensar, né, e que você vai pegando aquele gosto, né, de querer conhecer ali um pouco mais. Mas é impressionante como que várias vezes, né, especialmente o apóstolo Paulo, ele é prático em relação aos frutos da verdade recebida. Amém? Então você tem recebido a verdade, e essa verdade em você, ela deve produzir frutos. Amém? Né? Então, é lá em Efésios 2, 8 e 9, né? Você deve se lembrar, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas aí depois Paulo fala em seguida no verso 10, né, que nós somos preparados, né, para as boas obras, né, que Deus, aliás, preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, Paulo vincula duas coisas, esse caminho da graça com o fruto das boas obras. Então, tem um fruto para se manifestar em você. E eu quero falar sobre esse fruto, especialmente nesse tempo que nós vivemos, de dias do fim, não tenha dúvida, né? Então, Paulo, quando escreveu mesmo, né, na carta aos Hebreus, que eu acredito que foi Paulo que escreveu, ele fala uma expressão no capítulo 1, ele fala, nestes últimos dias. Então veja, isso era por volta do ano 60 depois de Cristo, Paulo estava escrevendo nos últimos dias, né, ele estava se referindo aos dias do fim, os últimos dias. E veja, se por volta do ano 60 depois de Cristo eram os últimos dias, imagina nós que estamos em 2023, será que nós estamos nos últimos dias? Certamente nós estamos no final do fim, meus irmãos. Então existe um severo ataque do diabo, especialmente contra você, jovem. E eu quero trazer esse entendimento que Paulo mostra exatamente aqui em Efésios capítulo 4, entre os versos 17 e 24. Quero que você abra aí a sua Bíblia, por favor. Efésios 4, do verso 17 ao 24.
está dando esse problema? Agora. Efésios 4, do 17 ao 24, está escrito: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Por um instante, vamos orar mais uma vez. Quero pedir para, sentado como você está, para você curvar a sua cabeça e falar para o Senhor: Senhor, eu quero aprender de Ti, eu quero ser instruído em Ti. Fala comigo, Senhor, me marca hoje, nessa manhã, nesse retiro, estamos diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome mais uma vez nesse lugar. Pedimos, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa abrir o entendimento, ó Deus, possa remover todas as escamas dos olhos espirituais, para que haja discernimento, ó Deus, para que haja percepção espiritual, para que eles possam receber, ó Deus, a Tua palavra como palavra Tua de fato, não como palavra humana, não como algo religioso, não como algo da lei, mas como expressão da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade, do Teu cuidado, ó Deus, que provoca transformação, mudança, libertação, em o nome de Jesus, e todos digam amém, 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 amém. Meus irmãos, esse texto, de Efésios do 4, capítulo 4, versos 17 ao 24, eu li todo ele com você, porque hoje eu quero fazer literalmente uma pregação expositiva. Então, mas o que é essa pregação expositiva? É quando você pega um texto da palavra de Deus, e você vai a cada parte daquele trecho que você separou, respeitando o raciocínio daquele homem que Deus usou para trazer esse texto. Amém? Então, é importante que você perceba a palavra dessa forma também. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós tomamos vários trechos separados da palavra de Deus e montamos ali como se fosse uma espécie de quebra-cabeças, mas só que nós temos que lembrar que o Espírito Santo estava usando Paulo para trazer a Escritura. E Paulo, ele está desenvolvendo um raciocínio aqui dentro desse texto. E um raciocínio muito longo, inclusive, quero te dizer, mas eu creio que eu vou terminar dentro do horário. Alguém diga amém comigo. Você tem que crer comigo, senão você vai ter que me aguentar até o fim, viu? É verdade. Teve um retiro, irmãos. Um retiro para 600 seminaristas, lá em São Paulo. Na videira lá de São Paulo. Eu fui convidado para ministrar lá. Aí uma das palavras que eu ministrei foi sobre o plano de redenção para seminarista, porque eram seminaristas que estavam cursando, e seminaristas que já tinham sido formados. Foi um retiro, que o pastor Hugo Delmonte estava cuidando na época do seminário de São Paulo, fez com esses alunos de todos os tempos, Então tinha aluno que estava cursando, outros que já tinham sido formados e tal. E aí eu fui pregar, aí eu perguntei para o pastor, que estava organizando, ele falou: não, fica à vontade. Eu falei: fica à vontade? Sério, sério. Irmão, sabe quanto tempo que eu preguei? Na presença do Espírito Santo, 3 horas seguidas, acredita? 3 horas de pregação. Só que sinceramente eu não percebi, na verdade. Mas agora eu tenho esses recursos aqui, eu quero te dizer, tem um relógio aqui, você está vendo aqui? Dá para você enxergar aí ou não? Dá? Dá. Então eu sei que da hora, tá bom? Mas eu não olhei, Aí por isso que a partir daquele dia eu passei a ter um reloginho assim para eu olhar
Mas os irmãos falavam, não, pastor, porque estava fluindo. Eu falei, aleluia, os irmãos famintos mesmo, né? E vocês são esses homens e mulheres famintos pela palavra, pelo Espírito do Senhor. Amém, irmãos? Esse é o testemunho dos radicais. Mas, enfim, vamos aqui para a palavra. Então, além de ser expositivo nessa mensagem, eu quero destacar para você que o livro de Efésios é um livro muito, muito, muito importante no Novo Testamento. Eu sei que alguns podem dizer, pastor, mas toda a palavra de Deus é importante. Claro, mas só que existem verdades que são mais elevadas e também verdades que de repente são mais profundas, vamos assim dizer, entende? Então, dentro do ministério de Paulo, né, que ele escreveu 13 ou 14 dos 27 livros do Novo Testamento, então, Efésios se destaca bastante. E a carta de Paulo aos Efésios, ela é considerada como se fosse a carta mais elevada do Novo Testamento. E elevada justamente nesse sentido de algo alto, realmente, porque é a carta do Novo Testamento onde se faz mais menções a respeito da realidade da vida cristã no céu. É onde Paulo fala que você está em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade. É onde Paulo fala que você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É onde Paulo deixa de maneira mais clara, eu acredito, que esse é o texto mais claro, mais simples de você entender, que se aplica a todas as verdades relacionadas à graça de Deus. É quando ele fala o que eu disse agora há pouco, de Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Entende? Então, tudo isso está em Efésios. E apesar disso, é um livro pequeno, são 6 capítulos, né? É tipo o perfume francês, né? Você usa um pouquinho, mas cheira muito, já viu isso? É aquela coisa, vem no vidrinho assim, mas se você usar do jeito certo, dura bastante, amém? Eu sei que tem gente que exagera, né? Então veja, essa é a carta de Paulo a Efésios. E o livro de Efésios, né, tem esse lugar, né, mais do que especial, porque ao longo dos séculos, estudiosos da palavra de Deus, homens de Deus que vieram lá atrás, eles consideraram isso que eu estou te dizendo, né, sobre o livro mais elevado, isso não é uma questão da minha opinião, ou até mesmo do pastor Aloysio, ou da Videira, não, isso é de estudiosos da palavra há séculos, que têm emitido essa mesma opinião sobre esse livro. E nesse livro, né, tão elevado, nós temos justamente Paulo fazendo um apelo a questões práticas da fé, a testemunhos da fé, aos frutos dessa fé elevada, da posição daqueles que estão em Cristo Jesus, daqueles que foram de fato alcançados por esse maravilhoso evangelho, por essa graça. E o apelo de Paulo é justamente o que ele disse, como eu já citei, de Efésios 2, 8 e 9, só que no verso 10, vai para o verso 10, de Efésios 2, não sei se você está com a sua Bíblia aberta aí, Efésios 2, vamos, de novo aqui, 8 e 9, e depois nós vamos para o 10, Efésios 2, 8, porque, quem está com Bíblia aí, deixa eu ver, pode ser, serve no celular também, mas de papel, irmãos, dias atrás, eu estava ministrando, foi lá em Recife mesmo, no culto, a gente teve um problema, a queda de energia, uma confusão, e estava tendo encontros. Sei que o culto, acabou que foi pouca gente, estava funcionando só a parte do prédio da igreja, que é um auditório para as crianças, que é um espaço menor. Aí, como era um espaço menor, aí ficou todo mundo ali meio apertadinho, né, no culto da manhã, que é o culto da noite que vem encher, que o pessoal chegou do encontro, né? E aí, foi uma coincidência maravilhosa, que aí eu pedi para abrir a Bíblia, aí eu escutei o barulho de páginas, sabe? Porque estava todo mundo perto, num ambiente pequeno, sabe aquele barulho, né? Eu olhei aqui, falei, irmãos, o que é isso? O que é isso? Você pode até assustar. O que foi, pastor? Eu falei, não, eu estou ouvindo o barulho de páginas da Bíblia. Os irmãos trouxeram Bíblia de papel mesmo? É sério? Não acredito. Que bênção. É ótimo isso. E sabe, irmãos, isso, eu vou te falar uma opinião pessoal, tá bom? Isso aqui não é palavra de Deus, não. Mas como diz Paulo, eu penso que eu também tenho o Espírito Santo, né? Mas, irmãos, eu acho que o crente faria muito bem, especialmente o jovem até, em carregar a Bíblia de papel nos dias atuais. Está me entendendo? Sabe essa coisa assim? Raiz, sistema antigo, aquela coisa assim bem exposta. Eu sei que você tem muitas Bíblias, eu tenho várias Bíblias no meu smartphone aqui, no meu celular. Muitas. Só que esse negócio é carregar esse livro, que tem cara de Bíblia, e o pessoal olhar e falar, isso é uma Bíblia? Fala, isso é uma Bíblia, rapaz, é isso mesmo. É a palavra de Deus que está aqui. Percebe? Isso já transmite uma mensagem, eu acho que é apropriado a gente voltar
a usar isso aqui, entendeu? No meu tablet mesmo já tem a Bíblia aqui, eu poderia abrir, mas eu faço questão, né, de estar aqui, com a de papel mesmo. Mas dito isso, vamos fechar o parênteses aqui, né? Então veja, agora verso 10, né? Eu estava no, cadê? Comecei a ler, não terminei de ler, né? Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aí depois que Paulo fala isso, esse que é o texto que os pregadores da palavra, estudiosos da palavra, se referem a ele como o texto principal para explicar a aplicação da graça, não apenas sobre a salvação da condenação eterna, mas sobre todas as aplicações da graça. Só que aí no verso 10, Paulo vai e traz uma conclusão. Se você tiver com a sua Bíblia aí, vamos ler juntos, eu estou usando a versão visualizada. Vamos lá, verso 10, vamos lá, 1, 2, 3 e... Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Então, o que Paulo está dizendo? Que você foi salvo pela graça, mediante a fé, isso não vem de você, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ok, graça, pura graça, isso é pura graça. Efésios 8 e 9. Só que no verso 10, Paulo traz uma conclusão, que seriam os frutos dessa graça. Paulo, ele traz como se fosse um testemunho, fala, olha, se você recebeu essa graça, que é um dom de Deus, que não vem de você, é um favor merecido, que não depende das suas obras, se você recebeu isso, aí o verso 10 ele vai e completa dizendo o que vai acontecer com você. Ele fala, pois somos feitura dele, né, você foi feito por ele, né, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, você foi criado dentro de Cristo. É como se Cristo fosse uma fábrica e você fosse o produto saindo de dentro daquela fábrica, produzido em Cristo. Amém? Criados em Cristo, em Cristo, em Cristo. Amém? Essa é a realidade do Novo Testamento. Em Cristo, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ninguém é salvo pelas boas obras, mas todo salvo é salvo para boas obras. Você está me entendendo? E quais são essas boas obras? Aí Paulo explica, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então essas boas obras já foram preparadas por Deus, já foram preparadas pelo Senhor. Não é algo que você prepara, não é algo que você produz, que você provoca, que você gera. Não, Deus preparou de antemão, de antemão. E aí veja, logo a palavra, entenda, a palavra do Evangelho da Graça não é algo para simplesmente lhe trazer conforto, mas é claro que traz, amém? É claro que traz, mas não é algo simplesmente para trazer conforto. A palavra da graça, ela também não é ministrada ao seu coração simplesmente para aliviar a sua consciência do peso da culpa de algum pecado. Não é somente para isso, mas é para isso também. Você está me entendendo? Amém? Os irmãos me acompanham aqui? Amém? Mas não é somente, basicamente, para isso. Porque esse é um entendimento que muitas pessoas têm. Porque a palavra do Evangelho, quando ela é ministrada e é recebida, não tem como a pessoa continuar da mesma forma. Não tem jeito. Então, quando o Evangelho da graça entra, sabe, atinge ali o espírito, sabe, penetra o coração, sabe, se fixa na consciência, não tem como, não tem jeito a pessoa continuar a mesma. Não tem como, porque é muito poderoso. Meu irmão, não existe mensagem superior à mensagem do Evangelho da Graça. Nada vai permanecer senão o Evangelho. Eu sei que você, por ser um crente videriano, né? Não sei se tem irmãos de igreja associados aqui também ou não. Ou são só da videira mesmo aqui? Só videira, né? Então pronto, glória a Deus, né? Mas veja, você tem apego à palavra. Eu não sei se já parou para pensar, mas é impressionante. Irmãos, existem trechos da palavra de Deus que não serão mais necessários na eternidade. Você está me entendendo? E não apenas trechos, mas práticas da igreja. Então, por exemplo, muita gente gosta de dons do Espírito Santo. É ótimo, eu gosto também, e creio, né? E acredito também que tem alguns dons do Espírito Santo que fluem na minha vida. Só que, quando chegar novos céus, nova terra, quando você estiver lá na glória, para que os dons? Para quê? Para que dom de cura se todo mundo vai estar curado? Não vai ter doença, nem dor. Não é? Para que os dons? Passou.
Ah, pastor, eu gosto muito de escatologia, final dos tempos, eu quero entender e tal, e as dispensações, e o reino milenário, o Armagedon, o anticristo e tal. Tá, depois que tudo se cumprir, tudo isso tiver acontecido, que está escrito no Apocalipse, passou, qual que vai ser a importância de escatologia, uma vez que se cumpriu tudo já? Vai servir para quê? Para nada, porque cumpriu, né? O que cumpriu passou, percebe? E aqui eu poderia enumerar uma série de outros assuntos da palavra de Deus que vão passar. Mas sabe qual que é a única parte da palavra de Deus que nunca terá fim no seu fruto, no seu entendimento, sabe, para o avanço, sabe, para desfrute, melhor dizendo, lá na glória, é o evangelho da graça de Deus. Para sempre nós estaremos conscientes que estamos lá, ou estaremos lá, não por causa da nossa obra, mas por causa da obra de Cristo Jesus. Nós sempre teremos essa consciência, poderemos ver as marcas do Senhor Jesus Cristo, ressurreto, mas com o seu corpo marcado. Então sempre haverá memória, experiência, desfrute relacionado ao evangelho da graça de Deus. Esse é um aspecto da palavra que nunca vai passar, o restante passa. Mas o evangelho da graça não. Por isso, isso torna o evangelho da graça a mensagem mais importante, a mensagem mais, sabe, profunda e ao mesmo tempo elevada, a mensagem mais poderosa. Não existe nada maior do que o evangelho da graça de Deus. Você está me entendendo? E com essa grandeza do evangelho, não tem como alguém receber e continuar da mesma forma. Imagina, por exemplo, imagina se alguém chega atrasado aqui no retiro, chega agora há pouco aqui, bate ali na portão, porteira, o que é aquilo ali? É um portão, né? Porteira, porque eu sou de Goiás, você sabe, né? Sou natural de Goiás, estou lá em Pernambuco, mas até hoje o R não saiu. A única coisa que aconteceu é que eu misturo o ai com o oxe, né? Porque lá fala oxe, aí tem hora que sai o ai, tem hora que sai o oxe, tem hora que sai oxe o ai oxe, né? E aí fica essa bagunça. Aí lá em Goiás tudo é porteira, né? Mas enfim, imagina, o irmão chegou aqui atrasado para o retiro, chega aqui e tal, todo arrumadinho, bonitinho, engomadinho, penteadinho e tal. Falei, irmão, o que você chegou agora? O negócio começou ontem. Aí ele vai falar, rapaz, eu estava vindo aqui tudo, né, de moto e tal, aí de repente vem um caminhão, né, trucado, gigante, ele foi, me atropelou, passou por cima de mim e da moto, aí o cara foi dar ré para ver o que aconteceu, passou de novo por cima de mim e da moto. Aí ele foi manobrar, porque ele sentiu uma coisa estranha, uma terceira vez me atropelou. Mas aí, não machuquei, aconteceu nada, estou bem, está tudo bem aqui e tal. Faz sentido essa história ou não? Não, não faz. Loucura, como assim? Aí o cara chega aqui, bonitinho, arrumadinho, sem nenhum machucado e todo engomado. Isso não existe, não é verdade? Não existe, é totalmente sem sentido. Então veja, como é que pode, né, alguém ser atropelado por um caminhão e falar que não foi nada? Mas a questão é, o que você acha que tem mais poder? Um atropelamento de caminhão ou um encontro com o evangelho da graça de Deus? O evangelho da graça de Deus é muito maior, muito mais poderoso do que qualquer atropelamento de caminhão que você pode imaginar. Nada é maior do que isso, nada é mais poderoso que isso. Porque é essa mensagem que sustenta você, essa mensagem que sustenta o propósito de Deus, essa mensagem, sabe, que coloca Cristo na posição única, exclusiva dele, entende? Essa mensagem que coloca o homem na condição de alguém que deve ser humilde, e de Cristo como o único digno de ser entronizado e exaltado entre os louvores do seu povo e dos anjos e de toda a criação, celebrando o nome dele. Por isso, meu irmão, se você recebe o evangelho, certamente isso é muito mais do que ser atropelado por um caminhão. Isso muda você, isso transforma você. Então, a graça sobre a sua vida é um verdadeiro encontro com Deus. Tem muito mais poder do que o encontro com o caminhão. Porque se o encontro com o caminhão pode mudar a história de alguém, imagina o encontro com Deus, é algo muito maior, muito mais poderoso. Então, quem diz que se encontrou com o Senhor, mas não aconteceu nada na vida dele, nada, não mudou nada, ele está apresentando a mesma lógica absurda, sem sentido, do cara que diz que foi atropelado pelo caminhão e está tudo bem.
É a mesma lógica absurda, ou seja, não tem lógica. Você está me entendendo? Não tem jeito. Então Paulo, ele começa a fazer alguns apelos práticos nesse trecho que nós lemos de Efésios 4. Por isso, ouça com muita atenção o que eu vou dizer agora, por favor, porque senão você pode entender totalmente errado, de forma totalmente errada, essa palavra que eu vou compartilhar com você. E talvez até receber essa palavra com a mentalidade da lei. Porque algumas coisas que eu vou falar aqui, desses apelos práticos de Paulo, na cabeça de muita gente pode parecer algo legalista, mas não é. Eu me lembro, inclusive, de uma ocasião, de uma jovem, que fez parte da nossa igreja lá no Recife, isso há uns 7 anos atrás, talvez. E essa irmã, ou suposta irmã, né, dado o que aconteceu, nem sei se de fato era irmã. Ela começou a fazer sexo com vários rapazes da igreja. Chegou a fazer com um líder, discipulador, irmão do louvor, e tudo pessoas desconectadas umas das outras, né? A igreja não era tão grande, né? Mas não era gente que se relacionava. Eu sei que foram chegando as denúncias, eu lembro até hoje, um espaço de tempo assim, de poucos meses, né? Não sei se foram 3 meses, alguma coisa assim. Ela chegou a ter sexo com 8 irmãos da igreja. Um deles casado, quase destruiu um casamento. Um irmão casado, cuja primeira filha tinha pouco tempo de nascida ainda. Aí, quando as coisas foram se somando, eu pensei, Senhor, e agora o que fazer, né? E aí, eu conversei com o presbitério, com os irmãos, né, oramos sobre isso. E eu falei para os irmãos, o que deve ser feito agora para preservar a igreja, nós vamos ter que convidar essa irmã para sair da igreja. Então, se ela quiser viver a vida dela na fé e tudo, ela deve ir para algum outro lugar, onde ela vai congregar, ser fortalecida. Eu descobri, né, na verdade me avisaram antes que a mãe dela era crente, já estava em outra igreja. Eu falei, pronto, vai para a igreja da mãe, mas aqui ela não pode ficar mais. Eu preciso guardar o rebanho. Então, o João Calvino, ele dizia, né, que o pastor ele deve ter 2 vozes. Uma para apacentar as ovelhas e uma outra voz para afastar os lobos. Entendeu? Para poder guardar o rebanho. 2 vozes, uma para apacentar e outra para afastar. Apacenta as ovelhas e afasta os lobos. E aí o que acontece? Aí fui conversar com ela, junto com a minha esposa, obviamente, sobre a situação. Aí ela chorou e tudo, gostando da videira, a palavra aqui e tal, né? O que a gente prega. Eu falei, irmã, mas não é possível, não dá, eu não posso confiar, né? Então a irmã precisa ficar afastada, né? De repente, se daqui 1 ano, se tiver vontade de voltar para a igreja, a gente pode reavaliar isso, né? Se é viável você retornar para a videira. Você não está ficando sem igreja, tem muitas igrejas. Irmãos, no domingo seguinte, veio a família dela atrás de mim, os familiares, tio, primo, um monte de gente, especialmente homens, né? Eu acho que eles estavam com planos malignos a meu respeito. Eu terminei de pregar. No que eu terminei de pregar, acabei de sair assim do lado do púlpito, no final do culto. Fizeram uma roda assim ao redor de mim. Só faltou pegar as pedras, sabe? Para tirar, porque não tinha pedra lá, graças a Deus, né? Mas enfim, fizeram uma roda e me cercaram. Nem deixaram eu sair assim, estava perto mesmo assim, da plataforma, né? Nem deixaram eu, né? Nem deu para eu sentar. Estava distante da cadeira assim, mas me cercaram ao redor. E nenhum irmão da equipe percebeu isso, né? Para poder vir aí, acontecendo aí, pastor, né? Tem que ter esses irmãos também, viu? É de Deus, viu? Fica a dica aí, hashtag, né? Olha só. Fica a dica. Aí eles falam, pastor, tudo bem, nós viemos aqui falar com o senhor. Eu falei, é mesmo? Falei, amém, tudo bem, irmão? Quem são vocês, né? Quem são? De onde vêm, né? O que fazem, o que comem, né? Onde dormem? Olha só. Aí eles falaram, não, nós somos familiares da... Aí falou o nome da moça. Falei, que bom. Falei, o que vocês vieram fazer aqui? Vieram nos visitar? Qual que é o propósito da vinda de vocês? Falei, não, pastor, todo mundo aqui é crente, eles com a Bíblia na mão, né? E nós viemos aqui para questionar o senhor, porque nós não concordamos com o que o senhor fez. Eu falei, é mesmo? Falei, tá. E por que vocês não concordam?
Porque a igreja, né, é o lugar da graça, do amor de Deus e tal, e foi ilustrando várias coisas, né, da cabeça dele, fora, né, do entendimento da palavra de Deus. E aí, o que acontece? Eu deixei eles falarem, né? Aí depois que eles terminaram de falar, eu falei, olha, irmãos, deixa eu só avisar uma coisa para vocês, já que vocês vieram no nome dela, ela não estava presente, né? Aí eu perguntei, vocês sabem o que ela fez, assim, realmente? Eu falei, não, a gente sabe tudo, né? Mas se é pecado da juventude, é normal. É normal. Eu falei, você está entendendo que só as pessoas que chegou a minha denúncia, porque eu desconfio que não foram todos, né? Chegou a 8 pessoas em poucos meses que ela teve sexo, e um desses rapazes, casado, ela quase destruiu um casamento, casado, cuja primeira filha era recém-nascida. A mãe ficou em pânico, ficou em crise, foi uma coisa horrorosa. Eu falei, como é que eu permito ela continuar aqui na igreja? Ele, mas a igreja não é para essas pessoas e tudo. Eu falei, opa, peraí. Então entenda, falei para eles, né? Uma coisa é o ímpio que vem lá de fora, promíscuo, e está no processo de transformação. Mas aquele que se diz crente, né, que se diz filho de Deus, que está na igreja, conhece a palavra e tal, mas aí fica nessas práticas. Aí eu fui e mostrei para eles. Eu falei, olha, depois você olha, né? Na verdade eu abri com eles. Quer ver, vamos abrir lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Oi? Tá, pensei que alguém tinha falado alguma coisa. 1 Coríntios, capítulo 5. Aí estava tudo com Bíblia, de papel, inclusive, né? Eu falei, não, irmãos, então, vocês estão tudo crentes? Eu falei, somos. Eu falei, beleza. Então vamos ler na Bíblia aqui um texto. Eu falei, não, tá bom. Aí eles pegaram a Bíblia e falaram lá, 1 Coríntios 5, verso 1. Olha aí, irmãos, 1 Coríntios, detalhe, tá no Novo Antigo Testamento. Tá. Foi, né, Paulo que Deus usou para escrever. E Paulo é conhecido como apóstolo do quê? Apóstolo da... Então vamos ver o que o apóstolo da graça está falando no Novo Testamento sobre esse tipo de situação. Aí Paulo diz, verso 1, 1 Coríntios 5, 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, nem mesmo com as pessoas de fora. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Olha só. Então tinha um rapaz na igreja de Corinto, que estava dormindo com a madrasta. E entre os irmãos, estava tudo bem. Não, isso é coisa de família. Não, a gente está na graça, né? Na graça não está na graxa, né? De repente, qualquer outra coisa parecida, né? Vamos lá, verso 2. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Espera aí, ninguém lamentou, ninguém ficou triste, ninguém ficou mal, e ninguém parou para pensar, foi, peraí, temos que tirar esse rapaz da igreja. Eu estou traduzindo para você. Amém? Aí, continuando, verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Misericórdia. Moisés que escreveu isso aqui, não foi não? Como que o apóstolo da graça escreve um negócio desse? Que coisa sem graça de se dizer. A interpretação mais comum desse texto, né, de entrega a Satanás, é perder o benefício de proteção da igreja. Porque talvez você não saiba, e é importante que você saiba, que, meu irmão, você é livrado de muitos males, de várias obras malignas, pelo simples fato de pertencer a uma igreja. Um lugar onde você é comprometido, um lugar onde você frequenta semanalmente, sabe, um lugar onde você respeita, sabe, há irmãos que são colocados como autoridade para te corrigir, e quem sabe até para te disciplinar, entende? Isso é proteção. Então, a grande maioria dos comentaristas acredita que se entregar a Satanás seria basicamente isso, perder a proteção de estar na igreja, porque teria que ser removido. Mas vamos continuar. Terminou ainda não. Verso 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com velho fermento,
nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade da verdade. E aí no verso 9, Paulo continua: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo. Paulo está falando, não pode associar com o impuro. Aí a pessoa pensa, é verdade, lá no meu trabalho tem um monte de gente impura. Fala, não, vamos entender o que Paulo está dizendo. Ele fala, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso tereis que sair do mundo. Se for questão de não se associar com essas pessoas do mundo, você tinha que sair do mundo, porque no mundo, tipo, só tem essas pessoas, está me entendendo? Mas não tem como sair do mundo. Vai chegar o momento, seremos tomados, arrebatados, nós todos. Alguém pode dizer Maranata? Vamos continuar. Verso 11. Mas agora, ouça o que Paulo está dizendo, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo o irmão for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente. Maldizente fala mal, é fofoca, né? Para traduzir melhor. Fofoqueiro, né? Ou beberrão, né? Cachaceiro, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro, os de fora, porém Deus os julgará. Expulsai de entre vós o malfeitor. Aí, na hora que eu terminei de ler esse texto, que eu li o capítulo todo, igual eu fiz com vocês aqui, esse cara assim, olhando a Bíblia, um mostrando para o outro versículo aqui e tal. Pastor, repetir vários sério mesmo. Amém. Né? Não, a gente entendeu. Aí foram embora. Veja, meus irmãos, eu quero mostrar para você, na palavra, aquilo que eu estou chamando de revestindo-se da nova criação. Quantos aqui creem que são nova criatura? Amém? Só que as realidades que nós temos em Deus, por meio do Evangelho, são as realidades que nós temos, por um lado, devido a uma posição, amém, que nós ocupamos, porque uma vez que você nasceu de novo, meu irmão, não tem jeito, você foi colocado em Cristo, para dentro de Cristo, amém? Em Cristo. Só que existe essa realidade posicional, só que existe uma outra realidade que tem que ser a sua realidade da sua experiência, ou disposicional. Como assim, pastor? Então, porque eu sou homem, eu vou no banheiro masculino. Minha posição é ser homem, mas só que a expressão dessa posição é a atitude de ir no banheiro de homem. Você está me entendendo? Amém? Basicamente isso. Então, eu quero compartilhar com você sobre direções, não num sentido de mandamento obrigatório que você faz pelo seu esforço. Não é isso, tá bom? Entenda, não é isso. Não é isso que Paulo está falando. Então, o que Paulo fala, nesse texto que nós lemos de Efésios 4, a partir do verso 17, pode ter, por um instante, a aparência de direções que alguns julgariam legalistas, mas não são direções legalistas. Paulo está falando, na verdade, até da própria liberdade, da liberdade de você escolher, porque agora que você nasceu de novo, você tem o poder de escolher. Antes de você nascer de novo, você não tinha escolha, você era escravo do pecado, entende? Você não tinha que planejar pecar, você não tinha que planejar viver uma vida fora da vontade de Deus, não, você simplesmente acordava e fazia isso tudo de maneira muito espontânea. Eu duvido que tenha alguém aqui que antes da sua conversão, né, quando acordava logo cedo, sentava na beira da cama e pensava, falei, gente, eu preciso planejar para conseguir pecar e pecar muito, porque não estou conseguindo. Que nada, irmão. Você vivia essa vida do pecado, espontaneamente, como sua natureza. Mas agora você é nova criatura, ou ainda melhor, né, em algumas melhores traduções, chega a falar que você é nova criação. Entende? Porque nova criatura parece que fala de uma coisa mais íntima, só que nova criação parece algo mais amplo. Você foi criado de novo. E você tem outra natureza, a natureza de Deus. E que não sai daí de você. Não sai. E porque não sai, que Paulo exorta, inclusive, para não entristecer o Espírito Santo, ou apagar o Espírito. Então, esta que é a verdadeira liberdade. Você conseguir escolher o caminho diferente de antes. Alguém pode dizer amém? Então, antes de você nascer de novo, você não poderia fazer escolhas. E por tudo isso, que Paulo mesmo é quem diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém? Então, existe um monte de coisas que eu poderia fazer, mas tem algumas coisas que eu não quero fazer, porque eu percebo que não é melhor, mas me é permitido. Vocês
Os irmãos estão me acompanhando, amém? Então esse é o caminho. E a obra de Cristo no Calvário, por mim e por você, é para lhe dar justamente essa liberdade. E é sobre isso que Paulo vai falar aqui nesse trecho que nós lemos. Ele usa, só que Paulo, ele usa uma estratégia estranha. Eu acho estranho, não é a estratégia mais comum de Paulo usar, mas é a estratégia que Paulo usou nessa carta, para ensinar os irmãos da igreja de Éfeso. Que estratégia estranha é essa? Antes de eu falar da estratégia estranha, eu vou te explicar por que ele usou essa estratégia. Ele usou essa estratégia para provocar o que nós podemos chamar de contraste. Contraste. Né? Então, para que serviria, né, esse contraste, o propósito desse contraste? É para mostrar a diferença ou divergência entre duas coisas, entende? Então ele queria causar um contraste, ele queria mostrar para os irmãos da igreja que a vida deles é diferente da vida anterior deles, da vida dos ímpios. É um contraste. E aí o que Paulo faz nesse trecho que nós lemos, a partir do verso 17 de Efésios 4? Ao invés de Paulo primeiro falar para os irmãos, acompanhe, ao invés de ele falar primeiro para os irmãos como deveria ser a vida deles, que é fruto da graça recebida, Paulo faz essa estratégia estranha. Que estratégia estranha que Paulo usa? Ele passa a mostrar a vida de outras pessoas, ao invés de chegar diretamente na vida dos irmãos. Mas qual que é o detalhe? É que Paulo primeiro mostra a vida de pessoas do mundo, ele mostra a vida de pessoas ímpias, e depois ele começa a falar diretamente aos irmãos. Tudo isso para um propósito de contraste. Então Paulo ele fala da vida dos ímpios, da vida daqueles que não nasceram de novo ainda, que estão perdidos, que estão condenados. É isso que Paulo faz. Então Paulo mostra a vida daqueles que não são irmãos, como eles. Então, veja como é que ele começa, voltando lá para o verso 17 de Efésios 4. Volta aí na sua Bíblia, por favor. Efésios 4, 17. Portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Não ande mais como eles. Você sabe, tem uma vida das pessoas do mundo, lá fora. Você foi chamado para andar de forma diferente. Não andar mais como eles. Por que Paulo fala não andar mais? Porque você já andou lá. Você teve uma caminhada lá. E você foi chamado para não andar mais assim. É o que Paulo está dizendo. Ele apresenta profundas verdades do Evangelho. Entende? Desde o capítulo 1 até o capítulo 3. Aqui ele já está chegando, concluindo aí um terço, 2 terços, aliás, da carta dele, que são 6 capítulos. E agora ele está falando dos frutos dessa fé no Evangelho da graça. E começa por essa exortação. Ele está falando para os irmãos, não andeis. Ele fala, portanto digo, e no Senhor testifico. Paulo está falando, não é por mim, eu estou testificando isso no Senhor, é o que o Senhor está mostrando para mim, é o que o Senhor está tocando aqui no meu coração para falar para vocês. E é o mesmo que está acontecendo comigo aqui agora. Eu estava orando por esse retiro. Aí o Senhor trouxe claramente, essa é a palavra. Então, não andeis como também andam os gentios. Então, o primeiro apelo de Paulo é como se ele dissesse, nós iremos falar uma série de coisas relacionadas como andam os ímpios, para que vocês não andem mais como eles. Então, o apóstolo da graça está querendo enfatizar que a partir do seu novo nascimento, você tem um caminhar diferente. Por isso, fala para o irmão que está do seu lado, pergunta para ele, irmão, você nasceu de novo? E aí, responde aí, gente, nasceu ou não nasceu? Fala para ele, então o seu caminhar é diferente dos ímpios, das pessoas desse mundo. Você caminha diferente. Amém? Então veja, primeira, e aí Paulo vai descrever, aí a partir do verso 17, como os ímpios caminham. Então, como eu disse, ele primeiro vai falar dos ímpios, só lá no final que ele vai falar dos irmãos. Então, ele primeiro fala dos ímpios para causar esse contraste, para ficar evidente para você como você não deve caminhar, como não deveria ser a sua caminhada. Entende? Ao contrário do seu chamado, ele está falando o contra primeiro. Então, aí no verso 17, ele diz,
Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andais mais como também andam os gentios. Aí ele começa a explicar como é que os gentios andam. Aí no final do verso 17 está escrito, aliás, repita logo após mim, diga assim, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Amém? Então Paulo está falando que os ímpios andam de uma forma, e a primeira característica da forma que os ímpios andam é na vaidade dos pensamentos deles. Isso é um caminhar de ímpio. Não é um caminhar de filho de Deus. Não, não é. Agora, como assim na vaidade dos pensamentos? Eu vou te dizer, esta é aquela pessoa que faz o que dá na cabeça, e segundo ela está tudo bem. Então esse é o argumento comum das pessoas das trevas desse mundo. Ah, mas eu penso diferente. Ah, mas eu acho que é assim. Ah, mas isso não é o que eu consigo pensar, não é dessa forma que eu penso. Percebe? Vaidade dos pensamentos. Então hoje, quando você fala de algo fundamentado na palavra de Deus, eles simplesmente dizem sem pudor, hoje em dia, ah, mas eu penso diferente e acho que isso não está certo na Bíblia. Hoje as pessoas falam claramente isso. E o duro é que às vezes tem até pregador ainda escorregando, ainda falando, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Meu Deus do céu, fuja dessas pessoas. E na internet o que mais tem é essa praga, eu quero te dizer. Cuidado. Cuidado, morte na panela. E o duro é que é tudo pregador famosão, né? Mas enfim. Então o que acontece? Eu fico pensando, eu não sei quantos aqui são da minha época, né? Eu sei que eu estou num retiro de jovens, né? O pastor Ricardo Landim é terrível, né? Eu nem peguei no pé dele depois na hora do intervalo, eu pegar no pé dele, falei, mas como é que você faz isso? Falou que eu sou fundador dos Radicais Livres. Eu, por um lado, eu fiquei pensando, eu me senti quase um idoso, sabe, também, né? É, porque os Radicais Livres já tem uma história, né? Mas eu não sou fundador, coisa nenhuma, eu só fiz parte, né, da primeira equipe do pastor Naor, né, de pastores, né? Então, primeira equipe de pastores da história dos Radicais Livres, eu estava lá, eu era um deles, né? Então, mas enfim. Mas eu fico pensando, né, há 20 anos atrás, não precisa muito mais do que isso, quando você conversava com uma pessoa do mundo, na rua mesmo, não precisa ser crente não, e você falava alguma coisa que estava na Bíblia, o cara ouvia você e falava, ah, está na Bíblia. Não sei quem é capaz de ter vivido nessa época aqui nesse recinto, né? Mas pode perguntar para o seu pai mais tarde, ou quando você voltar do retiro. Fala, pai, era assim? A gente falava de coisa da Bíblia com pessoas que nem creem no Senhor, e as pessoas ficavam impressionadas e tinham um respeito. Era assim que acontecia. Agora, se hoje você fala para alguém no mundo e tal, está na Bíblia, faz piada de você. Se você tiver com a Bíblia de papel na mão, capaz que o sujeito ainda vai e arranca a página na sua frente. Então, esse é o ponto que nós chegamos. Só que, veja, é a vaidade dos pensamentos, ou seja, a vaidade cresceu ao longo das décadas. Você está me entendendo? É o final do fim, como eu disse. Só que Paulo, ele está falando que o pensamento próprio, ou melhor, o pensamento desconectado com a verdade do Evangelho é um pensamento de vaidade. Mas para a gente aprofundar mais ainda na palavra vaidade, a palavra vaidade no grego é mataiotes. Sabe o que significa essa palavra vaidade no grego, no original, de fato? Significa destituído de verdade, frágil e depravado. Esse pensamento de vaidade, destituído de verdade, frágil e depravado. Então Paulo está falando, você não pode andar com esses pensamentos, pensamentos que estão fora da verdade, pensamentos que são frágeis. Não são pensamentos sólidos, que não estão no fundamento da palavra, que é Cristo. Pensamentos depravados, imorais. Então é isso que Paulo está falando, que você não foi chamado para viver, né, andando com esse tipo de pensamento. Então os ímpios, eles andam segundo os seus próprios pensamentos, e são pensamentos destituídos de verdade. Sabe uma coisa que eu aprendi com o pastor Luiz, o pastor Renato? Lembro, muito tempo atrás, lá em Goiânia, né, muito tempo atrás, né, fundador dos Radicais. Eu estou sentindo um idoso aqui mesmo. Aí, viu? Quando a pessoa fica mais velha, fica contando só aquelas histórias antigas, não, muito tempo atrás, né? Coisa que eu aprendi com o pastor Luiz, né? É de ter uma postura descrente em relação a tudo que não está na Bíblia. Entendeu? Tanto quando alguém chega e tal, não sei o que, cientista e tal, não sei o que, falou e tudo, fala, não sei, isso eu acho que não acredito não. O que é isso? Como que você não acredita e tal? Agora, da Bíblia, não, eu creio, é isso mesmo, é de Deus, eu creio. Entende? Então, as minhas filhas, né, eu tenho duas garotas, né, uma de 13 e outra de 14, aleluia. Eu estou treinando aqui, não é fácil não. E aí, né, tem acesso à internet, celular, essa coisa do tipo.
Aí, no começo, quando elas começaram a ter celular, isso já tem alguns anos, elas vinham contar coisas para mim, novidades da internet, coisa assim meio estranha e tal. Aí rapidamente eu falava, duvido, não acredito nisso aí não. Papai, o senhor não acredita? Como o senhor não acredita? Está aqui, internet é... Fiquei falando para elas durante anos. Falei, a verdade está na palavra de Deus, o resto você pode duvidar. Ah, mas se for verdade? Pois é, talvez tenha alguma parte da verdade, mas a verdade é a palavra de Deus. Entende? Então, essa tem que ser também a nossa convicção, mas não é a convicção do ímpio. Então, os ímpios, eles têm pensamentos frágeis, que vão se demolir diante da primeira dificuldade. Por isso que a pessoa surta, faz loucura. Agora, se você está andando como os ímpios andam, você vai ter pensamentos frágeis também. Se você volta a andar como você andava antigamente, você vai acabar se enchendo de razões, pensamentos próprios, que é fruto da justiça própria, do orgulho, da soberba, que te afasta do favor de Deus. Então, Paulo está querendo proteger os irmãos. Só que, no final, eu falei aqui que essa palavra vaidade, ela também traz a ideia de algo depravado. Lembrando que depravado, isso se trata de questões morais, imoralidade, sexualidade. Ou seja, olha para cá, mais claro ainda. Pornografia. 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 Você não foi chamado para andar com pensamentos da pornografia. Não é a sua natureza. Não é o que nós somos. Entende? Isso é pensamento de gente lá fora, do mundo. Não é o seu pensamento. Então, por isso que Paulo está chamando os irmãos, falando, não volte, sabe, a esses pensamentos imorais. Então, esse é o pensamento de antes, que você e cada um de nós já tivemos, mas que não deveriam nos dominar mais. Não devemos andar segundo esses pensamentos, simplesmente porque nós mudamos de vida. Você nasceu de novo, é nova criatura, é nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo na sua vida. Se fez novo. Você é novo. Novo homem, nova mulher, nova criatura, criada em Cristo Jesus, para as boas obras que Ele de antemão preparou, para que andássemos nelas, não nestas. Não nestas. Então agora você anda diferente, seus pensamentos são diferentes, não são mais depravados ou conforme qualquer vaidade desse mundo. E sabe, não muito tempo atrás, aliás, vou dizer, nesse ano mesmo, eu tive que conversar com um jovem lá da igreja, um jovem muito precioso, irmão, cheio de talentos e dons. Eu amo esse irmão. Esse irmão, ele teve uma sequência de quedas, né, imoralidades e tudo, um histórico assim, longo, né? Foi intercalando no decorrer do tempo, não foi tudo tão concentrado assim. E eu orando sobre ele, aí acabou que ele aprontou confusão, fazia parte do louvor, tivemos que afastar ele do louvor, pessoas ficaram sabendo o que aconteceu, do relacionamento dele com a moça, enfim, ele está lá na igreja. Aí eu orando, eu falei, Senhor, o que eu falo para esse irmão? Sabe o que eu falei com ele? Uma palavra que parece muito dura, mas que depois ele me agradeceu, e hoje ele está firme, sabe? Os frutos da graça do Evangelho estão se manifestando na vida dele. Eu falei para ele, irmão, vou te falar uma coisa aqui com muito amor, temor do Senhor, e não tenho propósito nenhum de trazer culpa e condenação na sua vida. Porém, eu preciso avaliar com você uma questão. Falei, irmão, você percebe que ao longo dos anos, esse tem sido um comportamento tão repetitivo na sua vida, essas questões imorais, que eu fico me perguntando, e eu acho que você deveria se perguntar também. A questão é, meu irmão, será que você nasceu de novo? Aí ele assustou, ficou apavorado assim, igual você ficou agora também pensando sobre isso, né? Eu falei, irmão, não estou querendo causar dúvida na sua vida. Não, não é isso. Mas a questão é a seguinte, lembra, Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quem está debaixo da graça, foi alcançado pelo Evangelho, não é dominado pelo pecado. Vocês estão entendendo? Eu não estou dizendo que não caia em pecado, entende? Eu não estou dizendo que não repita pecados também. Mas sabe aquela aparência de domínio? Que foi a impressão que eu tive sobre esse irmão. Parece que está dominado, o negócio não resolvia. Não resolvia.
E ele ficou assim, muito abalado, assim, quase chorou assim na hora e tudo. Eu abracei, orei com ele, falei, irmão, vou orar com você. Porque se for necessário você nascer de novo, para realmente ter uma mudança de vida, isso vai acontecer entre nós. E o Senhor vai fazer essa obra. Irmãos, isso provocou nesse irmão, e eu sempre encontrando ele na igreja, ele indo nos cultos, né? Era um bom líder de célula, inclusive. Toda vez eu abraçava ele, tudo, perguntava como é que ele estava e tal. Irmãos, ele foi transformado. Ele foi transformado. Agora, eu só tenho uma dúvida, que esse é o ponto. Porque Paulo, ele está falando para a igreja aqui de Éfeso, para os Efésios, só que Paulo, ele está falando como quem fala a filhos de Deus, mas mostrando o comportamento daqueles que não são filhos de Deus. O que isso significa? Significa justamente o motivo da minha dúvida com esse irmão. Qual que é a minha dúvida? É a seguinte, eu não sei se esse irmão veio a nascer de novo somente agora, ou se, por esse entendimento, que ele deve andar diferente, ele foi reavivado no Senhor, e realmente abraçou a graça, e agora foi liberto do pecado. Uma das duas coisas aconteceu. Eu não me importo. Tendo fruto, para mim está bom, entendeu o que eu quero dizer? Porque eu falei para ele. Agora, perceba, essa era a intenção de Paulo. Ele queria mostrar para os irmãos, dentro da igreja, que eles estavam caminhando, alguns, de uma forma diferente como deveriam caminhar. E ao falar isso também, ele estava mostrando os frutos do verdadeiro novo nascimento. Por isso, a vida daqueles que ficam abraçando aquela cadeia maligna que prende você, abraçando aquela depravação sexual, aqueles que permanecem escravizados por aquela imoralidade desse mundo e vivem como se fosse normal, eles devem ouvir que isso não é normal. Não é. O seu corpo não foi criado para isso. Você não foi feito para ter sexo antes do casamento. Você não foi feito para ter sexo com pessoa do mesmo sexo, mesmo gênero. Não foi. Não é normal, não é de Deus. Não é. Ah, mas é porque Deus não gosta dessas coisas? Não, porque Deus tem o melhor para você. Aquele que foi o design, sabe? Aquele que criou o seu corpo, ele sabe todos os propósitos, sabe? Todas as formas, todos os caminhos para você atingir a plenitude daquilo que ele formou em você, inclusive a título de prazer. E eu te falo uma coisa, meus irmãos, eu tive uma vida muito moral no mundo. Quando eu cheguei na igreja, eu estava com 3 mulheres, eu era promíscuo. Cheguei, foi na época que o pastor começando a falar sobre a corte, falei, gente, é isso que eu quero. E eu fiz uma oração ao Senhor. Uma oração, isso não é uma regra, amém? Os irmãos estão comigo aqui? Uma oração. Eu falei, Senhor, eu queria muito que fosse possível eu entrar na corte com a irmã que eu vou me casar. Eu não queria fazer várias cortes. E o Senhor atendeu a minha oração. O Senhor atendeu a minha oração. Agora, eu falo para você, diferente da minha esposa, que era virgem, eu não era. Eu tinha uma vida sexual muito ativa. Mas é impressionante, irmãos, falando aqui rasgado mesmo, com todas as letras. Irmãos, o relacionamento sexual debaixo da aliança, com a bênção de Deus, é muito melhor do que sexo no mundo, com uma, com duas, com 3 mulheres, seja lá do jeito que você inventar e tudo. Mas é muito melhor, não se compara. Até porque eu me lembro quando eu tinha sexo no mundo, sabe uma reação comum? Talvez alguns irmãos aqui da velha vida, né, devem lembrar do que eu vou dizer. Geralmente, às vezes, o homem não fala isso para a mulher no mundo. Mas o que acontecia era uma coisa muito estranha. Você vê como é que a coisa, quando não é de Deus, enfim. Eu acabava de ter relação sexual com a garota. Irmãos, em seguida, antes eu estava ali cheio de prazer, de atração. Em seguida, eu sentia nojo daquela garota. Logo em seguida, logo depois que terminou. Eu queria longe aquela pessoa de mim. Pois isso acontecia sempre. Então veja, meus irmãos, o Senhor tem uma outra vida para você. O que acontece lá fora e que estão querendo convencer você, e que tem convencido até alguns pastores, que já tem igreja no Brasil, onde os pastores erguem a bandeira dizendo, não, né, nós temos que abraçar, né, o casamento das pessoas do mesmo gênero e tudo e tal. Não, meus irmãos, nós temos que abraçar essas pessoas para conhecer o Evangelho, se elas entenderem que são pecadoras e que precisam nascer de novo, amém? Nesse aspecto nós abraçamos sim, quem está me entendendo, amém? Mas não no sentido de fazer casamento.
de homem com homem, mulher com mulher. Entende? O inimigo está querendo convencer você de que essas coisas são normais. Não é. É o que Paulo está falando para os irmãos da igreja de Éfeso. Porque essas coisas já aconteciam naquela época também. E a segunda característica de como andam os ímpios, no verso 18, olha aí no verso 18, misericórdia, meio dia e meio já. Agora que eu vi, relógio desse tamanho. Não apagou não, eu ponho a tela para ficar ligado o tempo inteiro. Está ligado aqui, eu que não estava ligado no relógio. É porque eu estou me sentindo em casa aqui, sabe, irmãos? Acho que esse que é o problema. Mas ninguém falou para eu ficar à vontade, fique em paz. Porque quando fala isso, aí eu acho que pode pregar 3 horas. Ninguém falou, amém? Mas vamos lá. Segunda característica de como andam os ímpios, verso 18. O verso 18, Paulo fala, vamos lá, verso 18. Obscurecidos de entendimento, aliás, só essa parte. Fala comigo. Obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus. É o que está escrito no verso 18. Essa palavra obscurecido significa estar coberto com trevas, como é próprio dos filhos das trevas. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, você não é filho das trevas. Por isso os seus pensamentos não são de trevas. Você é da luz. Amém? Só que a segunda coisa que Paulo fala no verso 18, ele fala, alheios à vida de Deus. Olha para cá, estou quase terminando. Não sei se você sabe, mas todo pregador tem direito a falar 5, estou quase terminando. Está me entendendo? Esse foi o primeiro. Outra 4, calma, tá bom? Vamos lá. Alheios à vida de Deus. Essa expressão aqui no texto original significa não apenas alguém que não se importa com a vida de Deus, mas significa alguém que está excluído da intimidade. O que Paulo estava querendo mostrar para os irmãos? Que as pessoas do mundo e aqueles que vivem como os que estão no mundo não vão conseguir ter intimidade com Deus. E você foi chamado para ter intimidade, na verdade, com uma pessoa só, com o Senhor. Amém? Por isso, a maneira de você não caminhar, segundo o comando dos ímpios, é sendo íntimo de Deus, íntimo do Senhor. Então, não seja alheio à vida de Deus. Porque, meu irmão, que pessoa que importa de fato você se relacionar e que tem o poder de mudar você e que realmente ama você, que sabe das suas falhas, mas não desiste de você e continua querendo abençoar você mais e mais? Somente o Senhor. Por isso, seja íntimo dele. Você pode ter vários amigos, né? Depois de você casar, o seu cônjuge acaba que se torna um amigo também. Mas, meu irmão, não deve ter amigo maior, melhor, mais importante, mais centralizado na sua vida, mais íntimo de você do que o próprio Senhor. Amém? E a terceira característica como andam os ímpios, no verso 18 ainda, na parte B, que eu estou chamando de parte B, no verso 18, aí diz também, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do coração. Fala comigo, a terceira característica de como andam os ímpios é ignorância e dureza de coração. O que é ignorância? Essa palavra aqui, ignorância, ela traz o sentido de uma cegueira moral. Como assim, pastor, uma cegueira moral? É o que acontece hoje na internet, no mundo. As pessoas veem todo tipo de relacionamento íntimo, sexual, estranho, estão cegos. É ignorância, uma cegueira moral, é isso que Paulo estava dizendo. Só que aí Paulo ele fala também que eles têm dureza no coração. E essa palavra dureza traz a ideia como se fosse de um calo, algo que bloqueia a capacidade de você sentir. Você já teve algum calo, alguma parte, né, do seu corpo? O calo é aquela coisa dura, como se fosse uma crosta, né, uma casca grossa que cria-se ali, e você pode furar um prego ali, que às vezes você não sente nada, até atravessar o calo, às vezes quebra o prego e o calo está lá, firme. Entende? Então, isso causa insensibilidade. E essa entrega a essa velha vida, que traz insensibilidade, Paulo explica isso no verso 19. Eu não sei se você tem a versão aí, NTLH, eu vou ler na NTLH para ser mais rápido. Eu queria chamar o irmão para o quê? Para o violão aqui, né? Eu ia falar o teclado, mas o irmão para o violão, só para parecer que está acabando, né? Isso. É igual restaurante, meu irmão. Quando você chega num restaurante que tem música, pode preparar que a comida geralmente demora. Sério, é estratégia. Você põe uma musiquinha lá, tananana, você vai relaxando, e o cara lá 2 horas fazendo sua comida. Amém? Alguém vai me ajudar aqui a trazer os irmãos um relaxamento? Já está, né? Ótimo, obrigado. Veja só, o verso 19 na NTLH. Eles perderam toda a vergonha
e se entregaram totalmente aos vícios. É o que Paulo está dizendo. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. É o verso 19 na NTLH. Então veja, essa é a vida lá fora, mas essa não é a sua vida. Alguém pode dizer amém? E uma atitude recorrente dessas pessoas insensíveis, que Paulo está dizendo aqui, na segunda parte do verso 19 diz: com avidez cometem toda sorte de impureza. Impureza aqui é o sentido realmente sexual, mas só que Paulo fala algo grave, ele fala aqui com avidez, ou seja, é aquela pessoa faminta pelo pecado. Você não é assim, amém? Você pode falar para o irmão do seu lado, fala assim: você não é assim, amém? Só que aí no verso 20 ao 21, a partir desse momento, Paulo, ele tira o foco da velha vida dos ímpios e procura checar se nós realmente aprendemos de Cristo. Então vamos ler de novo. Eu estou quase terminando. É a segunda vez que eu falei ou a terceira? Segunda. Primeira. Alguém disse que é a primeira. Obrigado. Mas teve alguém que ergueu a mão lá, 5 dedos. Eu te vi. Depois a gente vai conversar no final. Amém? Vamos lá. Efésios 4:20. Não foi assim que aprendestes a Cristo, ou de Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, Paulo, ele resume esse aprender de Cristo. Quantos aqui têm aprendido de Cristo? Diga aleluia. Pastor, como que eu aprendo de Cristo? Aí Paulo fala, quando você ouve e é instruído na verdade que vem dele, mas não apenas dele, mas nele, em Cristo Jesus. Então a chave é descobrir essa verdade que ouvimos e fomos instruídos. E qual que é essa verdade? A verdade é Cristo. Cristo. Essa verdade é o Evangelho da graça, revelado na obra consumada. Essa verdade é o que está justamente sempre do lado da graça, não da lei. Essa verdade que faz você aprender mais de Cristo, ouvir mais de Cristo, querer mais a Cristo, ser cheio de Cristo, entender tudo, sabe, que se relaciona a respeito de Cristo, olhar firmemente para Cristo, e estar tão íntimo, tão apegado de Cristo, que você sai exalando o bom perfume de Cristo aonde você está, e quando as pessoas se aproximarem de você, elas vão receber desse Cristo, eles vão entender desse Cristo, eles vão querer esse Cristo, sabe, eles vão te perguntar sobre Cristo, porque você está cheio de Cristo. Esse é o caminho. Por isso que não existe outra mensagem. Por isso que não existe mensagem superior à do Evangelho. Porque é a única mensagem que coloca Cristo na posição de único digno de toda honra, de toda glória. O único que tem o poder. Veja, e a boa notícia é que você tem acesso de graça. Pode entrar com ousadia, sem culpa. Pode se achegar, inclusive, com os seus pecados e falando: Senhor, eu preciso mais de Ti. Porque eu estou percebendo que eu acabei andando um pouco como eu andava antes, ou como andam os ímpios. Mas isso é falta do Senhor. Eu quero mais do Senhor na minha vida. E essa é justamente a necessidade que nós temos de ter uma vida inteira de instrução, ouvindo e aprendendo mais e mais da única verdade, que é o Evangelho da graça de Deus. Martinho Lutero, ele dizia que ele precisava de ouvir o Evangelho da graça todos os dias, porque todos os dias ele se esquecia. Martinho Lutero, o grande reformador, o grande homem de Deus, que pegou a Bíblia e já traduziu tudo para o alemão em pouco tempo, um cara muito culto, muito preparado. Ele disse que precisava do Evangelho todos os dias. Ô meu irmão, o Evangelho da graça não pode ser uma mensagem que você recebe apenas de domingo e depois no outro domingo. Ou no máximo na reunião da célula quando você vai. Não. Tem que ser algo que você recebe todos os dias. Você precisa desse entendimento que sobre você não há mais culpa, não há mais condenação. Eu sou favorecido, eu sou aceito no amado, eu estou em Cristo Jesus. Se Ele é por mim, quem será contra mim? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós entregou por ventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Eu creio. Volte-se para Ele. Eu falei tudo isso só para chegar a esse ponto. Cristo,
Só Cristo. 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 Somente Cristo. Então, por esses motivos que nós precisamos sempre dessa mensagem, não vai mudar. E agora eu estou quase terminando. Terceira vez? Terceira ou quarta? Terceira. Eu estou quase terminando. Agora foi a quarta. Só falta mais um, viu? Calma, deixa eu vigiar aqui agora, porque estou perdendo minha... Porque agora está aumentando no final. Vou terminar dizendo para você em poucas palavras. 3 ações orientadas por Paulo para vivermos como fomos chamados para viver. Então Paulo, ele fala aqui no final, no verso 24. Aliás, verso 22. Volta aí para mim, por favor, na sua Bíblia. Verso 22. Então depois, aliás, a partir do verso 21, aí ele diz: se é que de fato tendes ouvido nele e foste instruído, segundo a verdade em Jesus. Está vendo? Tudo sobre Jesus. Amém? Aí Paulo vai falar como é que isso acontece. E como que você coopera para isso. Paulo falou que nós somos cooperadores de Deus. Irmãos, Paulo também falou que a igreja não é floresta, a igreja é lavoura. Lavoura de Deus sois vós. Amém? Pastor, por que a igreja é lavoura e não é floresta? Floresta cresce de maneira espontânea, não tem trabalho humano. Mas lavoura é o poder do céu e o poder da terra. É Deus no céu e o homem na terra cooperando. Aí você tem lavoura, igreja é lavoura. Amém? Então você responde, como disse o pastor Ricardo Landim agora há pouco. Então voltando aqui, verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Fala comigo, eu tenho que me despojar do velho homem. Aí Paulo continua. Que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Fala comigo, eu preciso renovar no espírito do meu entendimento. E no verso 24 ele fala: e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus. Fala comigo, eu tenho que me revestir do novo homem, criado segundo Deus. E aí Paulo completa: em justiça e retidão procedentes da verdade. Despojar do velho homem. O que é isso, despojar do velho homem? Esse despojar é como se fosse o ato de você tirar uma roupa. Você está tirando uma roupa, então é algo que você tira. Quando Paulo fala que você tem que despojar do velho homem, é porque é uma atitude que você toma, porque você é livre. Quantos aqui são livres? Somos radicais e livres, afinal de contas, amém? E eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão, tenho uma boa notícia para você, minha irmã. Apesar de pecados, apesar de, às vezes, você andar como andava o velho homem, eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Você pode se desvestir-se disso hoje. É só querer tirar. É só você se posicionar e falar: eu estou me despojando dessas roupas da pornografia, da imoralidade, da mentira, da rebelião, da amargura. Eu retiro isso. Estou me despojando. Eu tiro. Entende? É o que eu nem preciso fazer isso por você. É uma oração sua. Você está me entendendo? Amém? Só que em segundo lugar, como a gente viu aqui, aí Paulo falou: renovar no espírito do vosso entendimento. O que é renovar no espírito de entendimento? Fala para o irmão que está do seu lado, fala: renovar na mensagem da graça. Fala para ele ouvir e continuar ouvindo. Ouvir como quem quer aprender. Olha, eu fiz algo recentemente, é um testemunho. Não quero me vangloriar, é um testemunho por causa de uma bênção que eu tenho por enquanto, mas eu quero que ela permaneça em nome de Jesus, porque tem um risco de acabar essa bênção. Mas não vai acabar não, Deus vai prover alguma coisa, né? Não sei como, mas essa bênção não acaba não, porque é de Deus, né? Eu tenho um benefício da Companhia Azul, Linhas Aéreas, Deus abençoe a Azul, me abençoaram muitos anos. Tem um irmão da igreja que é funcionário da Azul, e eu faço um benefício lá, eu viajo por stand-by, só que é um stand-by especial, que geralmente só os familiares que desfrutam disso. Como ele é solteiro, me colocou lá no lugar de um parente dele. Aí eu pago só, né, taxa de embarque. Não é igual, por exemplo, a sair lá de Recife e ir para cá, e tudo eu gastei R$100. Né? E aí, não leva mala junto, não. Não dá, eu não posso transferir isso nem para minha esposa, enfim. E aí eu estava meditando esses dias atrás, eu falei para o Senhor, né? Eu falei: Senhor, o que eu faço para poder desfrutar dessa bênção tão grande, maior do Senhor? Eu passei a fazer duas coisas, alguns anos.
eu vou mais vezes a Goiânia e peço ao pastor Luiz para participar do presbitério. E ele permite, geralmente. Aí eu vou lá e fico lá para ouvir mais. Ah, pastor, você não tem as reuniões com o pastor Luiz por ser supervisor do estado de Pernambuco? Tenho. Mas eu preciso de mais. Entende? Porque eu sou muito fraco. Eu preciso ser fortalecido no Senhor. E o que me fortalece é a graça, é a mensagem, é o evangelho. Irmãos, geralmente eu ouço no mínimo uma mensagem, uma pregação por dia. Da graça. Porque eu preciso, senão eu vou voltar a vestir aquela roupa que eu já tirei. E que eu tenho que queimar ela, não posso vestir mais. O velho homem. Aí teve capacitação de pastores agora. Lá em Recife tem uma capacitação. Acontece lá para os pastores do Nordeste. Lá na videira de Recife. Pastores vai para lá, pastores de todo o Nordeste. Aí, como eu estava lá na organização e tal, eu pensando, passou alguns dias da capacitação. Aí eu fui ver na agenda da Vinha. Tinha capacitação na semana seguinte em Belém do Pará. Já sei, irei para a capacitação de Belém do Pará. O que o pastor Luiz pregou na capacitação de Belém do Pará e o que ele pregou na capacitação de Recife, né, Pernambuco? A mesma coisa. Mas eu fui para ouvir de novo. Eu fui para renovar no espírito do meu entendimento. Você precisa muito do evangelho, meu irmão. Você precisa muito da graça. Precisa muito, 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 muito. Como eu disse, Lutero falou que precisava todos os dias. Quem é você para dizer que não precisa? E por último, estou quase acabando. Fique em pé onde você está. Obrigado pelo ar aqui, viu, irmão? 3 coisas práticas Paulo falou. Fala comigo: despojar do velho homem, renovar no espírito do meu entendimento. E agora, em terceiro lugar, diga: me revestir do novo homem, criado segundo Deus. Amém? Então, por fim, Paulo, ele começa o argumento dele dizendo para tirar uma roupa, depois ele fala renovar o entendimento, pelo Espírito, que é a graça, mas em terceiro lugar, agora Paulo fala para você vestir uma outra roupa. Amém? Então, por fim, nós vestimos uma roupa. Mas que roupa é essa? Essa roupa é a sua nova vida, é a sua nova identidade em Cristo Jesus. É uma roupa segundo Deus, ou seja, de acordo com Deus, que expressa a Deus. Você foi vestido e é revestido de Cristo. E é impressionante que Paulo usa esse exemplo da roupa por causa da simplicidade. Irmãos, eu tenho certeza que se eu fizesse uma entrevista com os irmãos aqui, será que se eu perguntasse para cada um dos irmãos, irmão, você teve alguma dificuldade muito grande para vestir a sua roupa, de tal maneira que você demorou 40 minutos para conseguir vestir uma camiseta e uma bermuda? Será que isso aconteceu com alguém aqui? Acho que não, né? Não é? Quanto tempo você demora para vestir uma roupa? É rápido, não é? E dependendo do atraso, então, segundos, né? Você veste tudo uma vez, é de cima e embaixo, aquela coisa toda, né? Então, Paulo está falando de você se vestir, porque roupa é algo que cada um escolhe, que normalmente se veste sozinho, e é algo simples. Então você apenas tem a decisão, sabe, de a cada dia, especialmente nos piores momentos, diante das grandes tentações, e até mesmo, ouça, logo depois de ter cometido um pecado que você sabe que não faz parte mais da sua identidade, decida se vestir e revestir de Cristo. Vista-se. Amém? Pastor, como que eu posso fazer isso? Meu irmão, simplesmente declarando coisas do tipo: eu já fui justificado, eu sou nova criação de Deus, porque Ele me fez nova criatura, eu creio e escolho esta roupa, eu prefiro a nova vida, eu estou vestindo e me revestindo de Cristo, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso, por um instante, aí onde você está, não vou fazer um apelo aqui na frente, porque isso é algo que você faz, eu não posso fazer por você. Primeira coisa, você vai se despojar do velho homem. O que você vai fazer? Você vai simplesmente falar: eu rejeito a minha velha vida. E aí fala o que era a velha vida. Se você estava sendo tentado por certas coisas esses dias, fala: eu rejeito essa tentação, eu removo essa roupa do meu corpo, eu removo essa roupa da minha vida. Entende?
Então comece a falar isso por um instante. Comece a rejeitar o velho homem, a velha vida. Fala, eu não aceito mais. Eu não aceito mais essa roupa, eu não aceito mais essa conduta, eu não aceito mais essas escolhas, eu não aceito mais esses pecados, eu rejeito, eu estou removendo essa roupa da minha vida, porque eu fui chamado para ser livre, e na minha liberdade eu posso escolher o que vestir e o que deixar de vestir, e eu estou deixando de vestir esses pecados, eu estou deixando de vestir essas fraquezas, eu estou deixando de vestir essas imoralidades, porque eu sou livre. Eu sou nova criatura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.